Bom, gente, agora a gente vai ver então as características da língua. Então, aqui a gente tem um diagrama mostrando a estrutura então da língua, né? Com os diferentes tipos de papilas. Aqui é a região da tonsila lingual. Aqui as papilas que formam esse V são chamadas de papilas circunvaladas. Na região da maior área do dorso da língua, a gente vai ter papilas tanto fungiformes, e aqui essa parte lisinha está representando as papilas filiformes, e na lateral, papilas que são chamadas de papilas foliáceas. A superfície dorsal da língua e a superfície ventral da língua anteriores, elas são diferentes entre si. Vai existir um epitélio de revestimento estratificado pavimentoso queratinizado, apoiado numa lâmina própria, ou córeo, que é um tecido conjuntivo frouxo a denso, e logo em seguida tecido muscular estriado esquelético altamente vascularizado. As papilas linguais vão estar presentes no dorso, são as filiformes e as fungiformes, e na região ventral e anterior da língua é uma mucosa que não apresenta papilas linguais. Na região do dorso da língua e posterior, vai existir na mucosa lingual um epitélio estratificado pavimentoso com queratina, apoiado numa lâmina própria, que é tecido conjuntivo frouxo a denso. As papilas circunvaladas, elas vão formar o V lingual, onde vão estar presentes botões gustativos e também glândulas salivares menores, que são chamadas glândulas de von Ebner, as quais desembocam justamente no vão da papila circunvalada. E papilas foliadas ou foliáceas, que estão lateralmente entre a superfície dorsal e ventral da língua. Aqui a gente está ilustrando, então, essas papilas pontudinhas são as papilas filiformes, que são responsáveis pela percepção de textura dos alimentos, elas não possuem botões gustativos. E as papilas aqui, ó, a papila fungiforme está sendo ilustrada, ela possui botões gustativos na região aqui superior, e aqui está ilustrando uma papila circunvalada lá do V lingual, que vai possuir justamente aqui no vão, onde vai circular então a saliva misturada ao alimento, uma grande quantidade de botões gustativos, e essas estruturinhas em laranja são as glândulas de von Ebner, que vão ter seu ducto desembocando bem nessa regiãozinha aqui. Aqui a gente tem um outro diagrama ilustrando aqui papilas cônicas, que a gente não menciona porque a característica histológica é muito semelhante, são várias papilas filiformes, que são pontudinhas, e papilas fungiformes, epitélio de revestimento, lâmina própria e botões gustativos na região superior. Aqui a gente tem uma histologia geral da língua, superfície externa da língua, o dorso da língua, né? Desculpa, externa, o dorso da língua, aqui o ventre da língua e aqui o meio da língua. Então vamos lá. Marcado aqui em azul, o epitélio de revestimento estratificado pavimentoso queratinizado com as papilas da região do dorso da língua. Aqui o epitélio de revestimento estratificado pavimentoso não queratinizado do ventre da língua. Aqui a gente tem a lâmina própria, que é o tecido conjuntivo frouxo. Aqui a gente tem o meio da língua, que é preenchido por uma grande quantidade de feixes em diferentes direções de músculo estriado esquelético. E aqui alguns capilares sanguíneos que vão estar irrigando, então, esse músculo. E aqui todas as estruturas marcadas com cores diferentes. Aqui no ventre da língua, tá? O que a gente vai ter? Um epitélio de revestimento, tecido conjuntivo e músculo. Aqui marcado em vermelho, esse vermelho é uma marcação digital, a gente está vendo o quê? A espessura delgada que tem a queratina desse epitélio de revestimento, que é
estratificado pavimentoso levemente queratinizado. Aqui a gente vai ter o epitélio de revestimento em si, marcado. Aqui a gente vai ter, só voltar um pouquinho. Aqui a gente vai ter a lâmina própria do tecido conjuntivo com pequenos capilares sanguíneos. E aqui também o tecido conjuntivo, que é um tecido conjuntivo mais denso. E aqui, por último, marcado em cor-de-rosa, os feixes de músculo estriado esquelético. E aqui, os capilares sanguíneos que vão estar irrigando o tecido conjuntivo, tanto frouxo quanto denso, quanto o tecido conjuntivo da constituição dos feixes musculares. E aqui a gente tem todas as estruturas marcadas. Aqui, agora vamos para o dorso da língua. Aqui a gente tem as papilas filiformes, tecido formadas pelo epitélio de revestimento levemente queratinizado, que é esse que está marcado em azul aqui com a queratina bem avermelhada. As papilas filiformes, ó, 1, 2, 3, 4, 5 papilas. Marcado em amarelo aqui, a gente tem a lâmina própria, que é tecido conjuntivo frouxo. Depois, marcado em verdinho aqui, um tecido conjuntivo denso não modelado. Aqui em vermelho, os capilares, os vasos sanguíneos presentes tanto no tecido conjuntivo frouxo quanto aqui no tecido conjuntivo denso. Aqui, em cor-de-rosa, feixes de músculo estriado esquelético e aqui todas as estruturas marcadas. Aqui nós temos ilustrando uma papila filiforme e aqui uma papila fungiforme que apresenta botões gustativos nessa região superior. A lâmina própria, ela adentra, então, a região interna dessas papilas. E aqui, uma papila fungiforme em aumento maior. Isso daqui é toda a região da papila, certo? Epitélio do revestimento daqui até aqui em cima e aqui, lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. Aqui, marcado em azulzinho, um botão gustativo. Aqui a lâmina própria, então, aqui o epitélio de revestimento estratificado pavimentoso, vejam que ele tem queratina. E a gente termina por aqui.